Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Segundou, vamos começar a semana com tudo aqui, fazendo as análises do nosso mercado de renda variável. E eu preciso, antes de tudo, dizer para vocês que esse vídeo ele tem um cunho educacional, não de recomendação de compra e venda. Já expliquei esse motivo em outros vídeos, tá bom? Então, dito isso, vamos lá. Bom, Ibovespa hoje, segunda-feira, 26 de setembro, sangrou mais 2,33%, um bom candle para baixo aí, para quem tá esperando aí uma relativa correção. Que é importante, ele está vindo em busca da média de 200 períodos aí, tá? E mantendo aquela consolidação que a gente falou na análise da última sexta-feira. Então, percebam que ele ainda está dentro dessa consolidação e acredito eu que ele vai permanecer por um bom tempo aí, até o cenário se definir do ponto de vista eleitoral e até do ponto de vista de câmbio, né? O dólar hoje deu uma pernada de alta para cima, influenciada aí por fatores externos, naturalmente, dólar sempre nos influenciando nesse sentido e sofrendo variações externas aí. Mas, independente disso, e naturalmente, todos os índices setoriais que compõem o Bovespa também apresentaram queda, tá? Independente da análise que a gente fez na sexta-feira, e eu trago essa análise em conjunto com aquilo que a gente conversou, tá? Hoje, a composição educacional dessa carteira, que a gente simbolicamente traz aqui como uma carteira de swing trade, ela se dá principalmente em função dos setores, dos índices setoriais que a gente avalia, tá? Então, vamos trazer aí mais 4 papéis, oriundos das análises setoriais que a gente fez na última sexta-feira. Então, como a gente viu, o setor financeiro possivelmente vindo buscar essa média aqui de 40 períodos, natural, mas ainda numa tendência de alta, desde que cruzou a média de menor, cruzou a de maior, para cima a gente acredita que esse cenário vai permanecer em alta ainda mais um tempo, tá? Fora isso, outro setor que a gente falou positivamente, que vai trazer aqui como recomendação também, é o próprio setor, o índice imobiliário, que deve buscar esse topo histórico na região dos 816. Então, vamos avaliar os papéis que o compõem, tá? E vamos trabalhar principalmente com esses dois papéis. E eu sempre faço uma varredura de alguns outros que podem estar apresentando alguma divergência em relação ao OBV, o indicador de volume. E então, vou trazer aqui também uma surpresinha em relação a esses indicadores, tá, pessoal? Bom, vamos lá. A começar, então, por Cirela, tá? Vamos avaliar a Cirela aqui, setor imobiliário, tá, pessoal? Detalhe, como é que eu faço isso? Então, vamos lá, você clica no link de índices de segmentos setoriais da B3 e clica no indicador em questão. A gente está falando, na verdade, do índice imobiliário, né? Vamos pegar ele aqui. Aqui o IMOB, saiba mais, a gente vem em composição da carteira e a gente avalia a composição da carteira do índice imobiliário de acordo com o percentual, tá? A gente vê os principais papéis aqui, que compõem o percentual e seleciona dentro desses papéis aqueles que estão num bom cenário aí de compra e de venda, tá bom? Ou de compra e de tendência, tá? Então, a Cirela é um deles. Eu acredito nessa linha de tendência de alta traçada aqui, tá? Inclusive, até acho que ela pode baixar mais um pouco, mas não deve sair desse canal em que se desenha nesse momento. Então, como um tiro curto aí de uma semana a 3 meses, de uma semana a 3 semanas, ou 4, a depender aí, até um mêsinho a gente carrega, eu vou acompanhar a Cirela aqui, tá? Principalmente, pessoal, se ela passar esse ponto aqui, que seria um ponto de relativo suporte aqui, tá? Então, se ela passar esse ponto aqui, é um indicativo de compra, tá? E, naturalmente, esse seria um fundo, tá? Então, o que a gente espera que ela venha fazer? Exatamente esse movimento aqui, tá? E ao passar esse ponto, é um indicativo... é um indicativo aqui de compra,
com stop posicionado abaixo da mínima desse candle aqui e projeções fibonaccianas, tá? Então, o stop seria posicionado um centavo abaixo dessa mínima, ou seja, 15,98, ok? Bom, outro cenário que indica posição interessante para compra é o cruzamento da média de menor sobre a de maior, indicando aí que podemos ter uma continuação de tendência indicativo de compra, tá? Outro papel que aí não diz respeito diretamente aos setores avaliados, mas é um papel de muito interesse. Eu gosto muito desse papel dessa empresa brasileira, tá, pessoal? WEG, bastante consolidada. Reparem que ela vem num ciclo de tendência de alta, ou seja, topos ascendentes e fundos também ascendentes. E o que a gente identifica aqui? Cruzamento de médias, tá? Com um IFR na região dos 50, o que indica que ele tem perna ainda para chegar próximo dos 70, tá? Cruzamento de médias ocorrendo aqui. E vejam, num dia de hoje de sangria, de relativa sangria, 2,33, a VEG se manteve. Então vejam que a VEG cruzou média aqui, se manteve num cenário interessante para o dia de hoje, uma variação de 0,04, praticamente na mesma, né? E com uma pernada de alta que está mostrando ser forte, tá? Como eu desenhei aqui para vocês, média cruzou. Observaria esse papel com carinho, principalmente se rompesse essa região de suporte aqui. E, naturalmente, também stop abaixo do último fundo, que possivelmente se caracterizaria aqui nessa região de 30,09, tá, pessoal? Outro papel que eu olho com carinho, que é do setor financeiro, é um papel que eu gosto. E por que eu estou trazendo ele aqui para vocês? Pô, Bruno, você vai trazer um papel que está numa resistência aí de 200 períodos, uma resistência forte. Sim, é um papel com uma resistência forte, já vem numa relativa consolidação nos últimos tempos aí, caiu bem hoje, mas eu gosto muito de acompanhar a divergência de OBV e desconsiderem esses outros indicadores aqui, mas acompanhem principalmente esse cenário aqui, ó. Deixa eu pegar. Ó, vocês percebem que o OBV ele fez um topo aqui, fez um outro topo aqui. Ou seja, ele está numa tendência de alta, certo? E o que o preço fez? Na onde ele fez esse topo aqui, tem esse topo aqui. E na onde ele fez esse topo aqui, tem esse topo aqui. Então, o que o preço fez? Vocês entendem essa divergência aqui? Ou seja, enquanto o preço está caindo, o OBV está subindo. Então, nesse sentido, pessoal, o que eu falaria para vocês aqui? É um cenário de divergência, de alta. Então, o preço tende a acompanhar o que o OBV tem feito, tá? E eu acompanharia com carinho esse cenário aqui, tá? Inclusive, fazendo uma análise fibonacciana. E agora eu já vou voltar aqui para o IFR para ficar um pouco mais fácil. A gente tem uma região de 61,8 de retração, o que me levaria a crer que, naturalmente, como 70% das vezes retrai-se até 61,8, a gente poderia ter como alvo aqui a região dos 27,75 ao executar a compra, tá, pessoal? Então, eu esperaria acordar amanhã, ver como é que está o cenário, se positivo, ou se quiser esperar mais um pouco, se consolidar isso, mas levaria compra a partir desse ponto, tá? E por fim, não menos importante, avalio também o cenário aqui de TUB4, um papel que é também do índice financeiro, assim como Sula 11, é um papel que eu acho muito interessante e
e desenho para vocês aqui um cenário para curtíssimo prazo, tá? Indicando também que a gente deve ter uma tendência de alta, média de menor período cruzando a de maior período. Desconsiderem essa linha aqui, isso é para uma outra análise que eu fiz, mas pensando num cenário de curtíssimo prazo aí, nós temos suporte na região de 50, tá? De retração, podendo vir buscar aqui a região dos 27,50, tá? Quando eu digo 50 aqui, é 50% de retração. E entrando nessa operação, meu alvo passa a ser R$30, ok? Esses são os cenários para hoje, para esse acompanhamento semanal. Voltamos na quarta com a nossa quarta técnica e qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu, um abraço.